Oi! Olá! Nós somos do podcast Patramada Criminal, mas você já sabia disso, porque você está no canal do Patramada Criminal e também o nome do podcast está em todos os lugares aqui ao redor do vídeo. E se você não sabia, agora você sabe. Agora você sabe. E se você não conhece a gente ainda, corre no Spotify, no Deezer ou nos agregadores onde você ouve os seus podcasts, que você acha a gente. Nós somos um podcast de crimes reais e comédia e a gente é super supimpa. Bacaninhas. Bacaninha. Feijões maneiros, cool beans. Exato. E hoje eu tenho um caso para contar. Pois conte-me uma história. Contarei. Esse caso, ele ficou conhecido como o envenenamento da Coca-Cola ou o Mensa Murder, o assassinato do Mensa. Mensa é uma organização para pessoas com QI muito alto, que se enquadram em 2% da população, tipo, QI alto. Ai, nossa. Não é o caso das apresentadoras deste Não, não é. podcast. Então, baixem suas expectativas. Se fizeram uma escola para pessoas com inteligência mediana, estamos aqui. Estamos aqui. Essa é a nossa organização. Pessoas good enough. Boas o bastante. Esse caso é um envenenamento de Peggy Carr. Peggy Carr, o seu marido, pai e os seus 4 filhos moravam em uma cidadezinha rural da Flórida que chama Alturas. E era uma cidade assim bem pacata, sabe? Vários ranchos, assim, fazendas, lagos, era bem assim, era bem sossegado, bem tranquilo, bem afastado do fervo. E os únicos vizinhos que eles tinham eram o George Trepal e a esposa dele, Diana. Eu ri com trepal, desculpa. Trepal. A cidade já chama alturas. Eu já achei esquisito. Mas tá tudo bem. Então, e o George, ele gostava muito de morar lá, justamente pela privacidade e pela calmaria que a região proporcionava. Tanto que quando o pai Carr, que era o vizinho, o marido da Peg, ele tentou construir um apartamento na propriedade dele. O George reclamou tanto e fez tanto fuá e foi na prefeitura da queixa e tudo mais por causa do barulho e do fervo que o pai teve que abandonar o projeto. E a Diana também não era a pessoa mais tranquila da face da terra, porque ela reclamava dos filhos deles, do pai e da Peg, o tempo todo, principalmente porque 2 dos filhos eram adolescentes. Então era assim, eles tinham amigos, ouvia música alta, aquela coisa que adolescente faz e que tá tudo E bem. que é da vida, gente. Pelo amor de Deus, você mora numa fazenda. É impossível o barulho. Não é como se eles morassem, tipo, parede com parede, né? Completamente. Mas isso não era o suficiente, tá, pro George e pra Diana. Eles queriam um silêncio absoluto. E daí, Os incomodados tinham que se mudar, né? eu também acho. Só que tanto que a Diana, ela chegou a brigar muito, assim, com os filhos da Peg, e a Peg foi lá e defendeu, né? Poxa, os meninos são adolescentes, tipo, para de causar, para de ser chata, mulher, sabe? Eles estão aqui ouvindo música, não estão incomodando ninguém, sabe? E daí a Diana, inclusive, brigou muito feio com a Peg, assim, teve uma briga entre vizinhas. Em julho de 1988, o pai Carr recebeu uma carta anônima no correio, né, na caixa de correio dele, dizendo: você e sua família têm 2 semanas para deixar a Flórida. Não era tipo a região. Não era sair da fazenda. Para deixar a Flórida ou todos morrerão. Isso não é uma piada. É verdade esse bilhete. Mano, Tipo, será que ele colocou a Flórida? Porque tá óbvio que foi vizinho, né? Mas assim, será que ele falou a Flórida porque ele queria disfarçar? Tipo, pode ser que não seja eu seu acho vizinho. que sim. E deu certo, tá? Porque o pai, Car e a Peg, eles falaram, gente, isso daqui é coisa de adolescente. Imagina, quem é que vai fazer um negócio desse? Tipo, quem é que manda carta anônima? Tipo, quem que. Sabe? Eles acharam que era tão ridículo que eles falaram, isso daqui é brincadeira de criança. Não vou nem me dar o trabalho de pensar nisso. Então eles não levaram isso a sério. Só Quem que, levaria também, né? só que um belo dia
A Peg estava trabalhando num restaurante onde ela trabalhava com a filha adolescente dela. 3 dos filhos eram adolescentes, na verdade. E ela começou a sentir muita dor no peito, as mãos dela começaram a ficar, assim, dormentes e Ah, porra. muita dor na perna. E a filha dela achou que ela estava tendo um Um infarto, AVC, um ataque cardíaco. Tá. um ataque cardíaco, porque ela reclamou muito de dor no peito. Daí levou a Peg para o hospital e a Peg descreveu a sensação dela como: "O meu corpo inteiro tá pegando fogo". Nossa, Então, assim, gente. era uma coisa que era muito diferente, sabe, não era, eles fizeram os exames, ela não estava tendo um ataque cardíaco, ela não estava tendo um infarto, não estava tendo derrame, então ninguém soube muito bem o que que era. E depois de uns 3 dias, mais ou menos, que ela ficou internada no hospital, ela começou a melhorar. Então eles falaram: "Ó, você já pode ter alta, porque a gente acha que isso é psicossomático". Ah! Enfim. Se bem É. que tem quem fale que um ataque de pânico parece um pouco com um ataque cardíaco, né? Então não sei se é tão. Eu acho que eu nunca tive um ataque de pânico desse, mas Uhum. eu fico quente, parece que meu corpo inteiro tá sabe, tá pegando fogo, que eu começo a transpirar, assim. E daí você vai passando a mão, assim, e você não tá transpirando, você tá, tipo, tá Tá. tudo quente, mas você não tá nem transpirando. Mas Tá. enfim. Então, ela recebeu alta, mas nesse meio tempo, 2 dos filhos dela, o Duane e o Travis, começaram a também a se sentir mal. E depois de apenas uns dias em casa, ela teve que ela voltou a se sentir mal, ficou muito pior do que ela estava antes, e ela teve que ser levada para o hospital de ambulância. Chegando no hospital, ela entrou em coma. Depois de muitos exames, eles fizeram um exame assim da cabeça aos pés e eles não achavam absolutamente nada de errado com ela. E daí um médico que é especialista em doenças infecciosas começou a conversar com o neurologista do hospital, que também estava examinando ela, e eles trocando ideia, assim, falando, ó, sintoma tal, assim, fazendo aquele negócio do House, sabe? Onde eles vão e escrevem Sim. os sintomas e ficam pensando tal. Que é o que eu imagino que a cena foi, tá? É isso que eu imagino que médicos façam. Eles desconfiaram de envenenamento por talho. E é um talho é um metal que não tem cheiro, não tem cor, não tem, eu escrevi sem cheiro e sem odor. Ele não tem gosto, e ele pode ser usado na indústria farmacêutica em pequenas quantidades, porque em grandes quantidades ele é extremamente tóxico pra gente. E ele também é cancerígeno, aparentemente. Ele é encontrado na natureza. Então todo mundo, todos nós temos um pouco de talho no corpo. Se a gente for fazer um exame para talho, vai dar ali um traço de talho. Quando eles fizeram os exames da PEG, a PEG tinha 20.000 vezes mais talho do que o normal na urina. É talho pra caralho. Mano, é 20.000 vezes mais do que o que é normal e seguro. Os filhos dela também foram testados e foi confirmado que eles também estavam envenenados por talho, mas eles não receberam tanto essa quantidade, então eles passaram mal, ficaram hospitalizados, mas eles não chegaram a entrar em coma ou ter problemas mais graves. É... A polícia começou a investigar o caso e a suspeitar do marido, o pai. É Só porque normalmente é a primeira pessoa que eles suspeitam, né? tem que, obviamente, né? Você tem que pensar nisso. Mas os testes também revelaram que tanto o pai quanto a filha deles, de 2 anos de idade, também tinham sido 2 anos? 2 anos de idade, também tinham sido envenenados. Mas eles estavam com tão pouco que eles não chegaram a ter nenhum sintoma grave. Mas assim, a polícia pensou, gente, se ele fosse envenenar ela, ele não ia envenenar os 4 filhos junto. Ou mesmo que fosse, ele não envenenar ele mesmo, né? Exatamente. Então, e até porque não tinha nenhuma evidência de que eles brigavam ou de que eles tinham uma vida ruim, sabe? Tá. É,
A polícia mandou analisar mais de 400 itens da casa deles e encontrou talho em 4 garrafas de Coca-Cola que estavam na cozinha da casa. Você não Então, percebe que aquela Coca-Cola tá meio estranha? então, Tá. o FBI foi chamado para auxiliar na investigação e fazer tipo um perfil psicológico do criminoso, né? Porque a polícia tava, tipo, a polícia de uma cidadezinha rural na Flórida não tinha capacidade de investigar isso sozinha. Então, e o FBI voltou com o seguinte perfil: homem, nos seus 30 anos, calmo, que não gosta de confrontação. Porque pessoas que utilizam veneno para matar, para prejudicar as pessoas, elas não são pessoas agressivas ou que gostam de brigar, de discutir. Elas são pessoas que optam por fazer as coisas sabe, na calada. É que acho que a agressividade existe de diferentes formas, né? Você pode ser agressivo, mas não confrontacional? Como é que fala? Que você não busca confronto. Um violento, É, pelo menos, né? Ele não queria confronto, ele não sim, queria briga, ele não queria discutir, ele queria destruir a família. sim. A única ameaça. Então, mas o FBI falou que normalmente esse tipo de criminoso, eles deixam certas ameaças, traços de ameaças. Hum, E a única ameaça que eles tinham recebido foi o a bilhete, né? carta, A o carta, bilhete. o bilhete, que é verdade esse bilhete. Mas quando eles entrevistaram o George, eles entrevistaram várias pessoas assim, que tinham contato com a família e ninguém falou nada, absolutamente nada sobre nenhuma ameaça, exceto o George Trepal. O George, ele foi a única pessoa que falou assim: não sei o que faria por que envenenariam eles? Talvez alguém quer que eles se mudem da vizinhança. Que burro também. Dá zero pra ele, né? E daí foi aí que a polícia falou: peraí, essa é praticamente exatamente o que está escrito naquela nota, né? naquela carta anônima. Então eles começaram imediatamente a investigar o George. Só que não tinha absolutamente nenhuma evidência física que ligasse o George àquelas garrafas de Coca-Cola que estavam na cozinha da Peggy. Em março de 1989, a Peg faleceu. Ela nunca acordou do coma e ela não aguentou. Ah, Então, uma policial chamada Susan Gorek foi chamada para se infiltrar ela para tipo ir undercover, sabe? Ela ia tentar se infiltrar na vida do George e da Diana para investigar eles mais de perto. E uma das coisas que o George e a Diana gostavam muito de fazer era, com os membros do Mensa, olha que nerd, com os membros do Mensa, eles iam fazer, tipo, Murder Mystery Party, eu sabe? gosto tanto de Murder Mystery Party. Sim, eu também, mas eu nunca fui convidada, então vou falar mal. Mas então, daí eles tinham esse Murder Mystery Party, que era tipo, eles iam e é tipo jogar detetive. Você vai, tá numa festa e daí tem um assassino e daí você vai lendo as pistas e tem que resolver o mistério. E a Susan, ela falou, gente, como é que eu vou me infiltrar na vida desse cara que é extremamente chato e é da esposa extremamente chata dele? Eu vou fazer silêncio. Eles vão gostar de mim pelo que eu não vou fazer, que vai ser eu não vou fazer barulho. Eu vou andar de meias pela grama. Ninguém vai saber que eu estou lá. Não, o que a Susan fez? Ela foi esperta. Ela pegou e ela mandou uma carta para eles, dizendo assim: olha, eu ouvi falar das suas festas e eu tô muito interessada porque eu sou nova na região e eu preciso de um estímulo intelectual. Só que ela falou assim, tipo, eu sou inteligente, mas eu não sou mais inteligente que você e eu preciso da sua ajuda. Tá. Então isso mexeu com o ego dele, sabe? E daí funcionou. Ele deu para ela porque essas festas eram tipo invite only, você só entrava se fosse convidado por um membro. E daí ela conseguiu entrar e ela participou dessa festa. Ah, malandra. E nessa festa ela começou a se aproximar do George, sempre massageando o ego dele, sempre sendo assim, ai, Você tá inteligente.
você é tão inteligente, nossa, assim, nossa, sua esposa, ela era uma cirurgiã ortopedista. Nossa. É Então, engraçado porque, assim, quando você falou fazenda no meio do nada, eu meio que imaginei os redneck, assim, os caipiras. não, o pessoal era coisa de gente de dinheiro e gente, É, assim, então. bem, assim, gente intelectual. E daí a Susan começou a criar uma amizade com o George. E eles começaram a ir almoçar. Ela falou que o nome dela era Sherry. Então, eles começaram a ir almoçar, ela foi jantar na casa dele com eles. Eles foram fazer piquenique, sabe? Tipo, foi toda assim uma tour. E ela trabalhou com esse homem, ó, até tirar uma informação dele, uns 8, 9 meses antes dela conseguir o primeiro, sabe, breakthrough ali, a primeira pista. Uma das coisas que ela achou interessante é que o George, por causa dessas festas que ele fazia de Murder Mystery, ele falava para todo mundo que ele era um expert em cenas criminais, em cena de crime. Isso é tipo quando você fala que você é médico formado em Grey's Anatomy, né? Exato. Beleza. Tipo, você não tem nenhuma educação formal, mas ele falava, eu sou um expert. E ele gostava muito de Agatha Christie. E um dos livros que ele gostava muito é um livro que chama Cavalo Amarelo, onde o assassino usa talho para envenenar as vítimas. E daí a Susan falou, gente, isso é muito assim, coincidência, sabe? Tipo, mas ela falou, não é uma prova, não é porque você gosta de Agatha Christie que você vai envenenar alguém com talho. Mas, gente, é muito. Ela falou que ela sentia no coração dela, sabe? Esse homem, eu tô fazendo certo, eu tô no caminho certo. E daí ela continuou investigando ele. Outra coisa que chamou atenção é que a Sherry, que era casada e tinha 2 filhos, a Sherry, né, que na verdade é Susan, ela falou que ela estava se separando do marido. Que não tava nada, não tinha nada a ver, mas ela falou: tô me separando do meu marido. Ah, era de repente pro cara pensar que se ele quisesse, talvez ele pudesse ter um casinho com ela. Exatamente, a Tá, Susan. saquei. E daí, olha o que ele falou. Ele falou para ela que seria bom ela chantagear, achar alguma coisa do marido para chantagear ele para conseguir um acordo de divórcio melhor, mais lucrativo para ela. E Nossa, que daí, pessoa maravilhosa, né? olha, um anjo. Temos aí um espermatozoide vencedor, senhoras e senhores. Em uma ocasião, ele também falou para Sherry, né, que era Susan, que ele podia mandar matar, que sabe, tipo, Ele tava se exibindo pra ela. a gente pode envenenar ele. Ah. E daí a Susan, sabe quando você fala assim, a gente pode mandar matar ele? Tipo, você tá falando sério? É tipo, I'm joking, but I'm not. But I'm joking, but I'm not. Não. Ai, gente. Mas então, e daí a Susan falou, né, que era Sherry, falou, não, eu tô no caminho certo, é ele. Só que até então ela não tinha nenhuma prova. Até que o George disse que a esposa dele foi transferida e que eles iam se mudar da cidade. Aí a Sherry falou, Tem... bingo. Daí ela chegou com o Miguel, né? Ela falou assim, George, eu tenho uma ótima ideia. Até o meu divórcio ser finalizado, eu não quero mais morar com meu esposo, então eu alugo a sua casa, porque nós somos amigos, e eu alugo enquanto, né, enquanto você vai se mudar, eu alugo sua casa até o Você meu vai ganhar dinheiro. divórcio. Exatamente. E o babaca do George falou, sounds good, muito bom. Boa ideia. E daí, quando ela se mudou com a equipe forense inteira. Esses são meus carregadores. E daí ela se mudou. E eles analisaram aquela casa inteira, inteira, inteira. Eles não acharam praticamente nada. Caralho. Mas eles viram umas garrafas de Coca-Cola na garagem. Hum. E daí eles mandaram para o laboratório junto com mais 375 coisas, sabe? Tipo, falaram, analisa. Olha em tudo, sim. E daí isso leva meses, né? Porque não é assim, a lista. Não, e porque você tem que analisar coisa por coisa. E assim, eu acho que garrafas de Coca-Cola talvez sejam uma das últimas coisas. Porque já que a gente sabe que a Coca-Cola tinha alguma coisa a ver com isso, porque assim que o assassinato ficou conhecido, mas não se sabia disso na época, né? Não, a talho foi encontrado nas garrafas de Coca-Cola que tá na casa da Peg.
Ah, tá. Até então, se você tem uma garrafa de Coca-Cola e eu tenho uma garrafa de Coca-Cola, Todo mundo uma garrafa de Coca-Cola. Não é tipo Guaraná Jesus, que poderia. Nossa, duas pessoas com Guaraná Jesus, vizinhas. exatamente, Tá. entendeu? Então, assim, não quer dizer. Tanto que, se eu não me engano, eles chegaram a consultar a Coca-Cola e a Coca-Cola teve que analisar o batch todo, sabe, que eles tinham produzido, assim, Ah, porque podia ser tipo o caso do Tilenol, volume e 2, né? podia ser alguma coisa que estava naquele batch, né, na produção inteira. E daí veio nenhum resultado. Tipo, tava tudo negativo. Mas depois de meses, finalmente, e assim, a Susan, que era a Sherry, que estava morando na casa antiga do George, ela já não aguentava mais. Porque ela não passava mais tempo com o marido e com os filhos, ela estava obcecada com esse caso e ela não tinha nenhum resultado. Então ela estava sentindo assim, passou mais de 1 ano e meio e não tinha nenhum resultado. E daí o que ela fez? Quando finalmente, depois desses meses todos, chegou o resultado do laboratório para as garrafas de Coca-Cola que estavam na garagem. E daí era bingo. Tinha traços de talho. Não era muito, mas eram os traços de Mas era o talho. suficiente pra ter né, um caso, basicamente. O que na verdade verdadeira, é uma prova circunstancial, né? Tipo, é uma coisa de circunstância, uma coincidência. Pode ser uma Ou pode coincidência. ser que a mesma pessoa quisesse envenenar os dois. Mas assim, com todo o histórico, a polícia não teve dúvida de que era ele. A polícia foi até a nova residência do George e prendeu ele enquanto a Diana estava histérica gritando com eles, falando que eles estavam prendendo a pessoa errada, que não era isso, nada Que ele ia disso. chamar o gerente. Total Karen. Na Casa Nova, eles encontraram um manual usado pela polícia chamado Morte por Envenenamento e um outro livro chamado Detectando Veneno em Órgãos Humanos. Então, assim, foi umas coincidências, muito coincidências. E na casa antiga, o George tinha um secret room, porque ele e a esposa estavam envolvidos em BDSM. E assim, Ah, tem muitos artigos que fazem meio que um shaming, sabe? Tipo, ai, eles estavam envolvidos. No quarto dele foi encontrado chicotes e algemas e não sei o que. A gente, ai, para, né? 2021, gente. Quem. não é. Até aí, eu só acho peculiar o cara, tipo, que se incomoda tanto com a vida dos outros, barulho, que paga de ser tradicionalzão, curtir esse tipo Mas de daí você coisa. sabe por que, que ele quer tão silêncio, assim, e tão. Vivendo uma vida tão privada, né? Porque ele queria ser o freak sem que ninguém ficasse sabendo. Ai, gente, pelo amor de Deus. Conte Tá, outra tá aí, lista de coisas que a gente precisa normalizar, né? Deixa a galera. Deixa a galera. Hoje em dia seria, assim, embaraçoso não estar interessado em BDSM. Mas isso também era a década de 80, né? Então não Ah, sei. tá, não, tá, entendi. É. E na Flórida, né? Que a Flórida é bem conservadora. Eles acharam. Então, mas daí a Susan, né? Que era a Sherry, falou assim: procura nessa casa nova um quarto secreto, porque ele tem. Um dungeon. Casa antiga tem, então na casa nova também vai ter. E esse quarto secreto que eles encontraram era tipo passagem secreta, sabe? Tipo, você só via por causa da, sabe, A da porta. diferença. Com aquele Diferença. negócio que você bate em uma parede e tem coisa, e na outra tá oca e você abre, tá? Porque não tinha outra, assim, era bem difícil de encontrar esse quarto. Mas eles acharam esse quarto, daí tinha umas correntes, umas algemas, o que tudo bem, podia ser para uso dele e da esposa. Só que o que chamou a atenção é que esse quarto era todo a prova de som. Então era, tipo, extremamente creepy. Tipo, gente, calma, né? O George foi condenado e hoje ele tá no corredor da morte na Caralho? Ele tá no corredor da morte, ele foi condenado à morte, porque ele envenenou a família inteira e a Peg morreu. E ele foi condenado, ele tá no corredor da morte na Union Correctional Institution, na Flórida. A Susan, que foi a policial que foi undercover, né? Ela ficou bem atordoada com o caso, porque o caso comeu 2 anos da vida dela. 2 anos? 2 anos da vida dela e, assim, prejudicou muito os relacionamentos dela, sabe? Com filho, com família.
E ela ficou muito abalada porque ela ficou muito abalada de ver que uma mãe de família de 4 filhos foi assassinada porque ele não gostava de barulho. E eu acho que deve ser muito difícil também, porque por 2 anos ela deve ter ficado próxima, querendo ou não, do assassino, né? É, E, você fica, não tem e como. eu acho que deve ser. Eu acho que você deve criar sentimentos contraditórios o tempo todo. Porque, assim, claro, o que ele fez foi horrível. Mas nem todas as pessoas são horríveis o tempo todo. Eu acho que você vislumbrar o lado humano de uma pessoa também, e depois ver que essa pessoa foi condenada à morte e que a decisão de matar essa pessoa foi tomada também pelo que você fez, Que você fez, exatamente. deve ter um impacto. Claro, eu entendo que o cara fez, a lei de lá funciona assim, o cara fez o que ele fez e a condenação dele foi por isso, mas eu acho que as pessoas envolvidas devem ter um. E não, eu acho que assim, por mais que tenha todas essas provas não são tipo hardcore, sabe? Não É, é tipo não. ciência, fatos, preto no branco. Não, é Sim. tipo, é circunstancial, podia tudo ser uma coincidência. E eu acho que quando você condena uma pessoa à morte, não existe possibilidade de você, como policial, não pensar, será que eu fiz merda, sabe? A menos que você seja um policial bosta. E daí uma pessoa bosta. Daí é claro que você não tem consciência, mas. É que tem caso que não tem como, né? Tipo, sei lá, o clichê do clichê. Não tinha como o Bundy ser inocente do que ele fez. Não, Então, assim, exatamente. eu acho que quem condenou ele, ok, você pode dormir com a consciência tranquila, mas caso assim, eu não sabia que, por exemplo, nos anos 80 a Flórida ainda condenava. Ah, se bem que, né? Até hoje não condena. Ah, não, mas é que hoje com prova circunstancial, assim, é muito mais difícil, né? É, isso é verdade. É porque também muito da ciência forense que a gente conhecia, tipo, que condenou o Ted Bundy, a gente sabe que hoje em dia é Sim, falha, tipo, né? as Tipo, mordidas. é. É. Mas então, a Susan, ela ficou bem atordoada e para lidar com o que ela tinha passado, ela se juntou a um repórter do St. Pittsburgh Times chamado Jeffrey Good e eles escreveram um livro chamado Poison Mind, que eu não achei em português, mas se alguém quiser saber mais sobre o caso da perspectiva da Susan, vocês podem tentar achar na Amazon ou A gente vai pôr o link aqui embaixo. isso. E essa é a trágica morte da Peggy Carr, que morreu por Nossa. causa de absolutamente nada, por um vizinho, nas mãos de um vizinho bosta, que era um homem extremamente inteligente, mas aparentemente medíocre. Na época do assassinato, ele estava praticamente vivendo. Ele era programador, sabe? Então ele era muito bom assim em fazer programas, mas na época do assassinato ele estava praticamente vivendo do salário da esposa. E eu acho que ele ficava muito tempo em casa. Ah, muitos serial killers, exemplo do BTK, do próprio Bundy, são pessoas que têm uma inteligência alta, mas têm uma vida medíocre e elas consideram que elas mereciam mais do que o que elas têm da vida. Né? Exatamente. Aliás, não tô shame ninguém que vive do dinheiro da esposa, porque às vezes um ganha mais, às vezes o outro ganha mais, não tem problema nenhum. Mas eu acho que ele era meio medíocre e ele não. Tipo, a esposa dele ela também era membro do Mensa, ela também, ela tipo era cirurgiã, sabe? Ela tipo, ela era. É que eu acho que assim, tudo bem, todo mundo tem o direito de achar que merece mais da vida. Eu acho que o que diferencia uma pessoa da outra é o que você faz a respeito. Ah, Eu só acho que não interessa o que você vai fazer. Você pode escolher apenas ficar se lamentando, contanto que isso não culmine com você tirando a vida de uma pessoa que não tem nada a ver com seus problemas, nem com o seu. normalmente a pessoa que acha que ela não tem o que ela merece na vida, ou ela vai procurar fazer por onde, ou ela vai culpar quem fez por onde. Sim. E daí ela vai se fazer de vítima. Normalmente, pessoas narcisistas vão se fazer de vítima e falar que nada do que aconteceu na vida delas é culpa delas, elas mereciam mais. E é isso. Mas ele matou essa mulher, essa mãe de 4 filhos, por absolutamente Que ele nada. não queria o barulho. É. Então, fica a dica: não seja essa pessoa escrota. E se seus vizinhos adolescentes estão fazendo barulho, não envenene-os. Não envenene. Mano, eles tinham. Quando você. Começo da história, eu não sabia, como eu falei, que eles tinham essa grana e tal. Eles podiam muito bem ter deixado a casa à prova de barulho. A casa deles à prova de barulho. Ah, Resolvi o problema e ele ia estar na fila do. sabe, mas eu acho que é pura implicância de gente que passa muito tempo em casa e que fica com raiva de quem é feliz, porque a pessoa é infeliz dela fica com raiva de quem tá Eu feliz. acho que, pelo que você falou dele falando que ele era um expert em cena do crime,
E juntando o fato dele ter, né, dele ser uma pessoa que se considerava como inteligência acima da média, mas pelo que você falou, a carreira dele era mediana, para dizer o mínimo, eu acredito que teve um pouco do lance dele querer provar para ele mesmo e para a esposa dele que ele conseguiria cometer o crime sem ser pego. Ah, provavelmente. Provavelmente. Eu acho que, que o fato do barulho incomodar ele foi só uma desculpa. Academicamente, ele era muito bom. Então, ele não era assim. A carreira dele estava estagnada, assim, ele não era grande coisa, mas academicamente ele era muito A inteligente. carreira dele provavelmente estava estagnada porque ele não devia conseguir lidar com pessoas no ambiente profissional. Se ele Ele incomodava com. gosta de barulho, você vai trabalhar onde, filho? Então, exatamente. E, infelizmente, você conseguir lidar com pessoas é imprescindível em qualquer área que você escolha. Ah, Eu acho que deve ter tido isso também. Eu acho que o fato do barulho foi só unir o útil ao agradável na cabeça dele, sabe? provavelmente ele quis provar para todo mundo que ele conseguia. Eu acho que se não fosse a PEG, seria outra pessoa. Seria o carteiro que ele fica irritado porque deixa a. Esposa, porque aquele quarto completamente soundproof, completamente à prova de som, É. na casa nova, e outra coisa, ele já tinha, entre aspas, ele matou a Peg e conseguiu se livrar do crime. Ele não foi pego. Ele Sim. não tinha sido pego ainda. Então, depois de 2 anos. Então, ele provavelmente já estava achando que ele Já tinha. estava se preparando para a segunda vítima. Exatamente. E podia ser a esposa dele, naquele quarto à prova de som. Não sei, o que vocês acham, gente? Conta pra gente, conta o que você acha aqui nos comentários. Se inscreve no nosso canal, nós somos o Patramada Criminal, como você pode conferir aqui, onde diz Patramada Criminal. E procure a gente no Spotify, no Deezer, nos agregadores, onde você ouve seus podcasts. E procure a gente também no Twitter, no Instagram, porque nós estamos lá, no @PatramadaPodcast. No Todos os Instagram. nossos links vão estar na descrição do vídeo. Exatamente. Vai lá seguir a gente, porque a gente tem conteúdo toda semana. E é isso. Tchau.